Boa noite, pessoal. Eu estou aqui para fazer uma proposta inventiva, né? E eu quero paralelar com o português e o inglês também para que as pessoas possam entender tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, tá certo? Bom, gostaria de falar a respeito da questão nossa aí das Paralimpíadas. Então, eu estive pensando uma maneira humana até de melhorar as condições de deslocamento das pessoas que têm deficiência visual e das pessoas que são cadeirantes, tá certo? Bom, enfim, estão surgindo aí algumas ideias, eu também tenho algumas ideias. Por exemplo, uma ideia minha seria um drone, tá certo? Um drone que possuísse um LED, que é o Light Emission Diode, emissor de luz. E esse drone emissor de luz, ele teleguiaria, tá, um sensor de luz, como você tem nas Forças Armadas, por exemplo, o Exocet, que é um míssil que vai atrás da turbina do avião, paralelamente falando, tá certo? Você tem um míssil, ele vai atrás, é um sensor de calor, ele vai atrás daquela turbina de avião. Então, se você tem um drone que ele tem um LED, que é o Light Emission Diode, ou seja, ele tem uma polarização de luz na direção de um sensor acoplado ao cidadão, esse sensor vai seguindo, vamos dizer assim, esse sensor vai se movimentando, vai enquadrando, né, se enquadrando na polarização em direção a esse drone que vai se deslocando. Bom, existem várias formas, certo? Mas a que eu quero aqui propor, que eu tive essa ideia agora. Eu sou uma pessoa muito ligada na parte, desculpa, eu tô com um cisco na vista, desculpa, pessoal. Eu sou uma pessoa muito ligada na parte, nessa parte também de ciências humanas, né? A engenharia voltada para as ciências humanas, né? Então, enfim, o que nós temos as ciclovias, né? Então, eu ia propor, tá? Eu estou querendo propor dentro da ciclovia, dentro do traçado da ciclovia, tá certo? Como se fosse uma linha férrea de pequena bitola que encaixasse uma cadeira, tá? E essa cadeira, esses trilhos que encaixasse a cadeira dentro da minha ciclovia, essa cadeira se deslocando dentro da ciclovia me proporcionaria um lazer, um passeio ao deficiente físico visual e ao cadeirante, tá certo? Então, eu já teria pré-estabelecido, num estudo urbanístico, o traçado dessa ciclovia, e dentro do traçado dessa ciclovia, eu colocaria uma via permanente que encaixasse a cadeira do cadeirante, tá certo? Então, essa cadeira do cadeirante já estaria lá, tá? Tanto para uma seguindo atrás da outra, tanto para o deslocamento de deficientes visuais, que às vezes querem dar um passeio pela orla, como para deslocamento do deficiente físico mesmo, né? Enfim, uma outra situação que eu tenho observado, isso tudo no sentido de corroborar com ideias, tá certo?
para melhorar a qualidade de vida de nossa cidade. Uma outra situação que eu tenho observado é que nas passarelas o cadeirante faz muita força para atravessar a passarela. Ele despende enorme força para atravessar a passarela. Então eu poderia ter também o mesmo sistema, como se fosse o sistema ferroviário, mas o mesmo sistema só para a cadeira, mas para a cadeira que tivesse cremalheira. Então essa cremalheira me daria o torque suficiente para vencer a inclinação da rama. Bom, enfim, em suma, é isso, tá certo? Então eu gostaria de falar em português, tá certo? Mas também falar em inglês. Então, me permitam, com licença, só eu ler o texto em inglês e eu vou traduzindo a minha ideia que está nesse pequeno texto em inglês. A ideia é simples, tá certo? I propose a reduced gauge railway line, quer dizer, uma linha férrea de bitola reduzida na própria ciclovia, no cantinho da ciclovia, tá certo? For chair, para cadeiras, né? All bike paths, quer dizer, em todas as ciclovias. Aí o departamento de arquitetura vai ver os pontos ideais para ciclovia, né? Tá certo? With their signs, com a sua sinalização, tá? And adaptable wheels, quer dizer, com rodas adaptadas, né? For leisure, para o lazer, tá? Also, também, tá? For wheelie chair, né? Cadeira de rodas, né? User, os usuários de cadeira de rodas, and visually impaired, quer dizer, e os deficientes visuais. Bom, this system, esse sistema, can also be used, pode também ser usado, through, através, tá? An urban study, quer dizer, um estudo urbanístico, tá? Sits more complicated town, situado nas complicações dos grandes centros, né? Então isso tem que ser estudado, né? Tá certo? Mas eu vou usar o mesmo traçado da ciclovia já estabelecido. Eu vou apenas usar um trecho da ciclovia para o cadeirante, para o deficiente visual, com uma via permanente de pequena bitola. Tá certo? Eu já trabalhei com ferrovia, por isso que eu estou falando em via permanente. Eu trabalhei tanto na estrada de Ferro Carajás, quanto montei a subestação na Vale do Rio Doce. E fui quase 10 anos, trabalhei em consultoria com a Rede Ferroviária Federal. Bom, enfim. Então, seria essa a ideia. Uma pequena linha de trem, de pequena bitola, que a gente chama, a via permanente, para encaixar o cadeirante e o deficiente visual. Bom, and with aqui tá, peraí, só um instantinho, deixa eu ver, eu me perdi aqui um instantinho, só para um instantinho, pessoal. The systems can also be used through on urban study seats, more complicated town, and with no other options. Tá? E quando você não tem outra opção, tá? Quando você não tem outra opção, claro que se eu estou vendo ao lado do lazer, mas eu também estou vendo o lado do transporte opcional de uma via permanente para o cadeirante e o deficiente visual, tá certo? Como você tem a ciclovia, uma via permanente de pequena bitola para o cadeirante e o deficiente visual. Quando ele não tem outra opção, quando ele tem a opção do ônibus, ele vai pelo ônibus, que tem um elevador no ônibus. Quando ele tem a opção de ir de trem, ou ele vai pelo trem. Quando ele tem, com a devida cobertura do vão do trem, né? Quando ele tem a opção de ir de metrô, quando ele tem a opção de ir de VLT
o devido maquinário de segurança para trazê-lo para dentro da composição, tudo bem. Mas quando ele não tem essa opção, ele mora em pontos periféricos, trazer ele através de vias permanentes para cadeirantes, tá certo? Então, por isso que eu coloco aqui em inglês, né? And with no other options. Quer dizer, e quando não há outra opção, tá? Ele precisa dessa via permanente. Então, isso tudo depende também de um estudo urbanístico, arquitetônico, tá certo? Para ver as melhores condições do local. Isso tem que ser estudado. Bom, enfim. Mas que você consegue achar, acha, tá? É claro que eu não estou com o mapa da cidade aqui para fazer esse estudo. Tem que ter um mapa da cidade para ver os pontos críticos, né? Tá certo? Walkways designed. Bom, walkways são as passarelas, tá certo? Só que o desenho dessas passarelas, with minimum slope, com mínima inclinação. Essas passarelas têm que ter uma inclinação menor, senão o cadeirante se esforça para ele romper aquela rampa. Então a passarela ela tem que ser desenhada com uma inclinação menor, talvez helicoidal, mas que dá uma inclinação menor. Tenha um ângulo em relação à cota zero, em relação ao plano, mais achatado, ou seja, um menor índice de inclinação. Ou seja, a rampa vezes o cosseno de φ que você projeta ela no solo tenha o menor ângulo possível, tá certo? De inclinação. With minimum slope, com mínima inclinação. Então, o que é walkways? Walkways designed with minimum slope. Quer dizer, passarelas com pequenas inclinações, porque o cadeirante nem todo cadeirante tem a força braçal para vencer aquela rampa, tá certo? Acho que eu consegui ser claro, né? Em inglês, passarelas walkways designed, walkways desenhada, né? Projetada, with minimum slope, com uma inclinação mínima, talvez helicoidal, inclinação mínima. Tá certo? Que nem todo deficiente físico ele tem força no braço para vencer a passarela. Bom, on the ramps, tá? Minimum slope on the ramps, tá? Walkways designed with minimum slope on the ramps. Quer dizer, passarelas desenhadas com um mínimo de inclinação de rampa, tá? I will repeat. Walkways designed with minimum slope on the ramps. Quer dizer, passarelas desenhadas com a mínima inclinação possível, para que ele não despenda. O cadeirante ele traz a cadeira dele no braço, vamos dizer assim, e nem todo cadeirante tem essa força para trazer a cadeira no braço, tá certo? Quando ele não tem essa força, aí eu proponho essa via permanente tipo cremalheira que é dentada. Então, usem in this case, tá? In this case, a rack type, tá? Uma cremalheira, tá? Using in this case a rack type. Então, quando você tem a passagem da passarela com pequena inclinação e você passar uma pequena via permanente que ela tem aqui, que ela tem um gabarito, ela tem um gap, né? Um gabarito entre os trilhos dessa via permanente mais próximos para encaixar a cadeira do cadeirante, quando a inclinação não for possível
que tenha uma aliviada nessa inclinação, então eu coloco um sistema de cremalheira. Eu acho que consegui ser claro, tá certo? Então, é essa a minha proposição, é essa a minha ideia, no sentido de contribuir com as pessoas que precisam, deficientes físicos, do qual eu conheço alguns, né, deficientes físicos, que realmente é uma luta. Para quem não é deficiente físico já fica complicado, mas para quem imagina, para quem é deficiente físico. Então, eu estou propondo uma via permanente, com um pequeno gabarito e inclinações com cremalheira, para tanto nas regiões que não tem opção de transporte de ônibus ou trens, quanto nas ciclovias, para que tanto o cadeirante ou o deficiente visual tenha também lazer, tá certo? Então eu só vou ler aqui em inglês, tá certo? Com o meu público em inglês, essa sugestão que eu estou dando e passando. Eu tenho esse estudo porque eu fui 10 anos, quase 10 anos da área ferroviária, né? Eu tenho esse estudo, então me veio à cabeça essa ideia, e eu tenho esse estudo comigo, e a quem possa interessar, tanto a nível nacional quanto internacional, da minha ideia, desta minha ideia, eu estou aberto ou a um empresário, ou a ordens governamentais, nacionais ou internacionais, que queiram comprar esta minha ideia, no sentido de auxiliar o transporte, o deslocamento, vamos dizer assim, urbano e o lazer urbano dos cadeirantes e dos deficientes visuais. Tá certo? Meu nome, o meu e-mail é Levi com Y, é Levi Y, né? Levi com Y, V, lustosa@hotmail.com. O meu telefone é 0 operadora 21 99851 7288. Bom, eu vou só pedir licença que eu vou ler o texto, esse pequeno texto que fala sobre essa questão para meus amigos, tanto nacionais quanto internacionais, que queiram comprar essa proposta, que eu já tenho comigo tudo calculado, porque eu fui quase 10 anos na área ferroviária e eu queria fazer uma via permanente para cadeirantes, tá? Nos deslocamentos urbanos, que ele não tem opção, e também para o lazer dentro de ciclovias, tá certo? To my friends in the countries, who have English language, who speak the English language, to the countries who speak the English language, I would like make this read. I propose a reduced gauge railway line, creation for chair, all bike paths with their signs and adaptable wheels for leisure, also for wheelchair users and visually impaired. This system can also be used through an urban study sits more complicated town and with no other options. Walkways designed with minimum slope on the ramps. Using
in this case, a rect type. A rect type. Okay? Thank you very much. I will repeat my I will repeat my letter about this matter. I propose a reduced gauge railway line with reduced gauge. Creation for chair all bike paths with their sign and adaptable wheels for leisurely, also for wheelchair users and visually impaired. This system can also be used through an urban study sits more complicated town and with no other options. Walkways designed with minimal slope on the ramps, using in this case a rect type. Okay? I propose a reduced gauge railway line. Creation for chair all bike paths with their signs and adaptable wheels for leisurely, also for wheelchair users and visually impaired. Okay? Thank you very much to my friends in England, USA. Think so that I think so that my mind is direction to create a leisurely forms to wheelchair users and visually impaired. This is my purpose. Thank you very much, and that our Lord Jesus Christ blessed all in all the world. Thank you very much. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Peço licença, eu vou desligar a câmera. I need now. I think so. Stop my propose, and I think so that I will have someone that will call to me about my project. Thank you very much. Excuse me. And now I will stop. Good night. And God bless you. Boa noite, Deus os abençoe. Muito obrigado.